Bom, estamos voltando agora ao nosso quarto módulo dessa primeira aula. Vocês viram que eu tive um pequeno problema técnico, eu não conseguia passar os slides, mas já está contornado. Então, depois daquele slide em que a gente viu a questão da idade, vamos ao próximo, continuando a discussão dos requisitos essenciais à existência e validade. Dando continuidade aos elementos essenciais, a gente tem o objeto lícito. E o que seria o objeto lícito no casamento? Seria a própria realização do casamento. Então, quem não teria condição para efetuar o casamento com o objeto sendo lícito? Né? Qualquer pessoa que tem impedimento para casar, o casado, por exemplo. Então, se eu casado tento casar com alguém, falta esse casamento um objeto lícito, que é o quê? A realização do próprio casamento. Certo? E formas e solenidades, existe, a gente tem a exigência de se cumprir as formalidades e solenidades previstas nos artigos 1521 a 1542. Vamos estudar esses artigos com maior vagar nas próximas aulas. Tá certo? Eu tinha deixado um slide branco aqui para se eu precisasse preencher de alguma forma. Continuando, e aí é bom que tenha acontecido aquele defeito, aquele problema técnico no último vídeo, porque aí eu consigo, num módulo só, falar sobre os impedimentos matrimoniais, né, que é importante e interessante. O primeiro deles, impedimento matrimonial, está previsto no 1521 a 1522. 1521, não podem casar, ponto, esse é o caput. Por que você não botou aí? Porque eu botei os incisos depois em cada um. O caput é não podem casar. Certo? Poder é taxativo. Números cláusulos, cada inciso daquele. Bom, mas por que existe um impedimento? Né? Qual é o objetivo do impedimento? A gente tem, primeiro, proteção de valores morais e de ordem pública, proteção da prole e dos próprios nubentes, vamos ver daqui a pouco, e proteger interesse de terceiros. Aqui o terceiros pode ser a própria sociedade. Então, eu protejo valores morais e valores de ordem pública, protejo os filhos, a prole e os nubentes e interesse de terceiros. O artigo 1521, como eu falei, traz taxativamente aqueles que não podem casar. Esses impedimentos, então, são absolutos, não podem, não podem. E são divididos em 3 categorias. Parentesco, e aí eu faço um slide para cada um, consanguíneo, afinidade e vínculo, né? Impedimento de vínculo e impedimento de crime. Então, impedimento de parentesco, impedimento de vínculo e impedimento de crime. Certo? Impedimento consanguíneo, né? Impedimento de parentesco. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, acreditem. Então, não podem casar aqueles que biologicamente são irmãos ou aqueles que têm um vínculo civil. Qual seria o vínculo civil? Adotante, adotado, sócio-afetivo. Então, o ascendente com descendente não pode casar, sendo vínculo natural ou vínculo civil. Os irmãos também não podem casar, sejam eles unilaterais, quer dizer, só tem um pai e uma mãe em comum, ou bilaterais. E todos os demais colaterais até terceiro grau. Acreditem em mim, nós vamos ter aula sobre parentesco lá à frente. Colateral até terceiro grau inclui os irmãos e o terceiro grau fecha tio com sobrinha ou tia com sobrinho. Certo? Então, não pode casar os colaterais, eu não posso casar com a minha irmã, e até terceiro grau, um tio com uma sobrinha. Tá? Mas por que tem esses impedimentos de consanguinidade? Primeiro, tem a questão da moralidade familiar. Né? Uma das primeiras leis, quer dizer, a primeira lei social foi uma lei de direito das famílias. Quando você sai da família consanguínea, em que todos mantêm relação entre todos, e passa para a família pulanuana, que é a segunda espécie de família na evolução das famílias, você cria ali restrições. Quais são as restrições? Eu vivo em grupo, né? Mas eu não posso mais ter um pai mantendo relação com a filha. O pai não pode manter relação com a filha. E com o passar do tempo,
esses impedimentos foram crescendo, né? Até outros tipos de parentes, avô com neto e etc. Então, essa é uma das mais antigas regras morais que existe na sociedade. E a questão biológica também, né? Porque é óbvio que se dois parentes se casam, a possibilidade de eles carregarem uma doença genética que presente nos dois genes e que a sua prole venha a ter essas doenças, ela é muito comum, né? A gente percebe, por exemplo, nos relatos históricos da Idade Média, do medievo até a Idade Moderna, que nas famílias reais ou imperiais os casamentos eram feitos entre primos, né? Eram primos, irmãos, parentes, todos que casavam entre si. E aí dava algum problema. Só para lembrar a recente histórica do Brasil, né? Dona Maria, mãe de Dom João, era chamada de Maria Louca, né? Dom Pedro, filho de Dom João, ele era esquizofrênico, epilético, né? É óbvio que poderia ser se não fosse o casamento entre famílias, mas tendo o casamento entre famílias, a chance disso acontecer é muito maior. Então o impedimento é só não em razão de ordem moral, mas também em razão de ordem biológica, protegendo a prole, né? Agora tem um aspecto que é interessante com relação a esse parentesco de terceiro grau aqui, né? Esse impedimento não é mais absoluto, né? Se apresentarem atestado médico de dois médicos que afirmem que não haverá nenhum tipo de comprometimento na prole, nenhum tipo de possível dano à prole, à união daqueles parentes, então esse casamento pode ser autorizado. Entenderam? Então, os irmãos ascendente com descendente não pode, irmão unilateral ou bilateral não pode, e colateral até terceiro grau. Colateral no terceiro grau pode, desde que traga o atestado de dois médicos que afirmem que não há dano para a prole. Vamos ao próximo. Impedimento, os afins em linha reta. Não pode casar os afins em linha reta. E aqui é importante a gente trazer o artigo 1595, que me diz exatamente quem são os afins em linha reta. Cada cônjuge ou companheiro é aliado dos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Ou seja, eu sou ligado à minha sogra pelo vínculo da afinidade. Eu sou ligado à minha cunhada pelo vínculo da afinidade. O parentesco, por afinidade, limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, né? Quando a gente der aula de parentesco, vocês vão ver que eu vou acabar com a ceia de Natal de vários de vocês, né? Porque aquele tio da sua mulher ou do seu marido não é nada seu, o sobrinho dela não é teu sobrinho, né? O primo dela não é teu primo, porque o parentesco por afinidade se limita aos ascendentes, quem está em cima, pai, avô, avó, etc., aos descendentes, filho, neto, bisneto. E aos irmãos, meu cunhado, né? Ou minha cunhada. Agora, na linha reta, quer dizer, ascendente e descendente, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Na linha colateral, sim. Quer dizer, uma vez minha cunhada, ela não necessariamente continua parente por afinidade para sempre. Se eu dissolver o casamento com a irmã dela, eu estou livre, inclusive, para casar com ela. Agora, eu não posso nunca casar com a minha enteada. Por quê? Porque o parentesco em linha reta, ele continua. O parentesco por afinidade em linha reta, ele continua. Eu não posso casar com a minha sogra. E aí eu costumo dizer que é óbvio que a função do direito é proteger o incauto. E se o indivíduo, no arrobo de loucura, quer casar com a sogra, o direito vai lá e fala, meu filho, não pode fazer isso, né? Bom, então voltando ao slide anterior, que fala dos impedimentos por afinidade, os afins em linha reta não podem casar nunca. Eu nunca vou poder casar com a minha enteada e eu nunca vou poder casar com a minha sogra. Por quê? Porque essa relação de parentesco ela é eterna. Não existe ex-sogra, não existe ex-sogro. O inciso 3 e 5, que fala dos impedimentos com relação ao adotante e ao adotado, para mim são dois incisos absurdamente trazidos numa legislação recente. E eu explico. Primeiro que eles já estão inseridos em outros incisos, não haveria necessidade.
Segundo, que ele traz distinção entre filhos, o que é proibido pela Constituição Federal. E terceiro, que ele de ordem prática não traz novidade nenhuma, porque ele é impossível de ser realizado praticamente. Por que que é impossível de ser realizado praticamente? Porque se eu adoto uma criança, a certidão de nascimento que vem não faz menção nenhuma que essa criança foi adotada. A certidão de nascimento faz menção de que essa criança é meu filho. Então, como é que eu posso pretender impor o impedimento do adotante com quem foi cônjuge do adotado e do adotado com quem foi cônjuge do adotante, se eu não tenho como provar que alguém foi adotado por outro? Além disso, é óbvio que esse impedimento, que tem ordem moral, esse impedimento, ele traz com que o indivíduo que é adotado não se case com a madrasta ou a padrasta. Lembra do inciso anterior, inciso 2? Os parentes por afinidade em linha reta, que é eterno? Esse inciso 3 entra perfeitamente no inciso 2, sem poder fazer qualquer menção à adoção. Já está previsto. E esse inciso 4, o adotado com o filho do adotante. Ora, o filho do adotante é irmão do adotado. Nós já lemos no inciso 4, se não me falha a memória, que os irmãos não podem casar. Então por que há um inciso especial falando da adoção? Para mim é um erro do legislador que copia a legislação antiga. Esse Código Civil tramitou muito tempo no Congresso, copia a legislação antiga sem pretender buscar a sua origem ou reformular aquilo que está equivocado. Impedimento de vínculo. Não podem casar as pessoas já casadas. Essa não pode casar. Eu só posso casar se eu for casado, se, e tão somente se eu me divorciar da minha mulher ou me tornar viúvo. Enquanto eu continuar casado, eu não posso casar com outra pessoa. Também não pode casar, inciso 7º do 1521, o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Imagina, alguém tenta matar minha mulher, ou alguém mata minha mulher, e eu vou lá e caso com essa pessoa. Isso é minimamente imoral, né? Isso é minimamente imoral. Eu vou ler daqui a pouco um texto do Clóvis Bevilacqua, que eu sei que está escrito aí, mas eu acho que é tão forte, mas tão forte que merece uma leitura. Agora, é óbvio, né, que o homicídio há de ser doloso. O homicídio culposo não entra aqui. Quando eu dou aula sobre isso, em sala de aula, eu costumo falar uma frase do Winston Churchill. Winston Churchill, que foi um dos maiores estadistas que já teve, ele tinha uma jornalista que lhe era contrária. E essa jornalista, ela sempre implicava com ele e vice-versa. E um dia, após uma entrevista, ela virou para ele e falou: senhor primeiro-ministro, se eu fosse sua mulher, eu colocava veneno no seu chá. E ele, que era um sujeito muito inteligente, perspicaz e com resposta rápida, dizia: senhora fulana, se eu fosse seu marido, eu bebia o chá. Então, voltando aqui à questão da tentativa de homicídio ou homicídio, vou ler o texto do Clóvis Bevilacqua. O homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa de um dos cônjuges deve criar uma invencível incompatibilidade entre o outro cônjuge, o sobrevivente, e o criminoso, que lhe destruiu o lar e afeições que deveriam ser muito caras. Se esta repugnância não surge espontânea, é de supor conivência no crime. Poderá ser a ausência de sentimento de piedade para com o morto, ou estima para consigo mesmo, mas em grau tão subido que, se a cumplicidade não existiu, houve a aprovação do crime igualmente imoral. E nessa hipótese, a lei não ferirá o inocente, quer haja codelinquência, quer simples aprovação do ato criminoso. Então, esse parágrafo, que eu acho perfeito, demonstra bem por que eu não posso casar com quem matou ou tentou matar minha mulher. Porque demonstra duas situações. Ou eu aprovo o ato que foi praticado, ou eu sou copartícipe do ato que foi praticado. Porque se alguém mata aquela pessoa porque não tem carinho e afeto, essa morte há de me trazer uma ojeriza
que não permita eu me casar com ela. Se é o caso, há essa desconfiança de coparticipação. Então, em questão de ordem moral, é que não se permite que o cônjuge sobrevivente case com aquele que matou ou tentou matar o seu consorte. Certo? Bom, quem pode opor os impedimentos? Quem pode trazer essa questão de não permitir que aquele casamento seja realizado, ou que o casamento realizado seja declarado nulo? Isso está previsto no artigo 1522, que fala o seguinte: os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Então, quem pode opor o impedimento? Quem pode gritar, levantar a mão e falar: fulano não pode casar com Beltrano porque fulano já é casado? Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa capaz. Até quando? Até o momento da celebração do casamento. Lembra quando você vai na igreja e o líder religioso fala: alguém aqui tem alguma coisa a falar contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre? Engraçado, eu parei de ouvir essas frases. Acho que o medo é que alguém levante a mão mesmo e interrompa a celebração, mas tudo bem, né? E se o juiz ao receber um pedido de casamento de alguma pessoa, ele tiver conhecimento de um fato que traga impedimento para que aquelas pessoas se casem, ele pode declarar de ofício. Ele é obrigado a declarar de ofício. Então, visto o artigo 1522, voltando ao outro slide, não sobrou nada. Quem pode opor? Qualquer pessoa capaz. Até quando? Até o momento da celebração do casamento. Eu encerro aqui, então, a aula, dizendo que o nosso próximo encontro nós vamos tratar das cláusulas suspensivas do casamento, do processo de habilitação, da celebração do casamento e das provas do casamento. Vou continuar adotando esse sistema de gravar vídeos perto entre 10 e 12 minutos, para facilitar que vocês assistam. Qualquer dúvida, me procurem pelos canais e estou à sua disposição. Obrigado pela atenção e estamos juntos.